Vou trazer aqui também o fato de que o venezuelano Edmundo González, que disputou as eleições presidenciais contra o ditador Nicolás Maduro, teve o ponto alto do seu giro pelo continente americano ontem, ao se encontrar com Joe Biden nos Estados Unidos, que deve ter chamado ele de Chaves, né? Alguma coisa assim, vai saber. Em comunicado, o governo Biden disse o seguinte, aspas, a campanha vitoriosa de González deve ser honrada com um processo de transparência pacífica do poder nos ritos democráticos, fecho aspas, não falam nada, né? A expectativa é que o opositor esteja na Venezuela na próxima sexta-feira, dia que deve acontecer a posse do ditador. A posse não, né? O chanceler, o carimbão da ditadura para a continuidade do ditador. Depois de se encontrar com Biden, González convocou um rompimento dos militares que sustentam o regime chavista para ajudá-lo a assumir a presidência. Diante dessa declaração, o ministro do Interior da Venezuela alertou que Edmundo González será preso se voltar ao país. As Forças Armadas venezuelanas, por sua vez, condenaram o apelo do opositor para que ele seja reconhecido como presidente. Um comentário rápido de cada um de vocês sobre essa questão. Vai haver alguma reviravolta com Trump ou Trump não está nem aí para a Venezuela? Doutor Alessandro. É complicado de falar. É a mesma coisa de falar na Rússia que alguém que vai fazer oposição ao Putin. Exatamente. Vai morrer ou vai ser preso, um dos dois. Um foi para a Sibéria, o outro foi... Então é muito difícil nos países onde tem essa ditadura, como principalmente no... Parece, né, o Brasil, né? Não, porque tem a mulher do homem do Rojão, o terrorista, né, do atentado à bomba de Caramuru, a mulher, né, a ex-mulher dele que... a casa queimou assim, puf. E também o pessoal, né, que a nossa Sibéria são as prisões preventivas do excelentíssimo, né, da mente lustrosa. Então, essa questão do Maduro, eu acho que o Edmundo González não vai conseguir fazer ação, nenhum país vai conseguir fazer ação. Uma porque assim que foi dado o resultado das eleições, dois grandes países reconheceram. Um foi a Rússia e outro foi a China. Então foram os dois primeiros que deram o aval e consideraram Maduro eleito e validaram a sua eleição. Então quer dizer assim, eu vejo aqui um cenário que os Estados Unidos estuda justamente de controle de território. Por quê? Se você tem dois países, duas nações que são a Rússia e a China, que controlam um país dentro da América, no quintal dos Estados Unidos, eu acho que o Trump vai jogar um pouco, vai vir com as suas sanções econômicas, como ele sempre fez, mas ele vai jogar com muita estratégia porque ele sabe que ali é um território, assim, a nível de território político, que nem a gente teve em Cuba, na Baía dos Porcos, lá que na década de 50, eu vejo a Venezuela da mesma forma. Ela, com esse reconhecimento de imediato da Rússia e da China, após o resultado das eleições, para mim afirmou que aquele território é um território sendo disputado e aí os Estados Unidos ele vai jogar, tanto o Trump vai jogar de uma forma muito delicada. E mesmo porque, apesar de todas as sanções econômicas que colocaram na Venezuela, na pandemia, quando tiveram a questão da crise do petróleo, que o petróleo começou, o Biden já queria fazer acordo com a Venezuela para comprar o petróleo de lá para abastecer os Estados Unidos. Então, nós temos que pensar muito assim, uma questão tem a questão estratégica do posicionamento da questão do petróleo, tem a questão estratégica se você mexer com uma Venezuela, você pode estar mexendo com uma Rússia e China, então é um tabuleiro muito grande. Então eu vejo assim, ninguém vai tirar Maduro, acho que reverter-se a questão da eleição lá é absurda, isso é tão factoide. Agora o Edmundo González, apesar de ter tido comprovado lá a vitória, mas dentro de uma ditadura ali venezuelana, não tem regra. Não tem regra. Tanto o Biden, e olha que é o Biden, nós estamos falando do que é considerado esquerda nos Estados Unidos, né? Quanto à Europa, e vale lembrar também que o Maduro ele não cansa de se comparar ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Há exatos 11 minutos, o Edmundo González publicou na conta dele no X
uma denúncia, né, um fato de sequestraram o genro dele nesta manhã, quando ele se dirigia com 2 netos de Edmundo Gonzalez a caminho da escola em Caracas. Eles foram abordados por homens encapuzados, simplesmente sequestraram o genro de Edmundo Gonzalez. Esse é apenas um aperitivo do que pode acontecer sexta-feira agora na posse, né, do ditador, o Nicolás Maduro. Sequestro. Só que ninguém vai fazer lá na Venezuela o filme Ainda Estou Aqui, né, cara? Acho difícil, né? Acho difícil. Eu vejo esse movimento como uma busca de corpo, né, para essa oposição, mas de fato, como dito aqui, é impossível você reverter esse processo eleitoral, visto que países chaves como Rússia, China e inclusive o Brasil, que se posiciona em cima do muro, mas já até mandou um representante para acompanhar a posse do Nicolás Maduro, é muito difícil que se reverta isso. É que o Brasil não é binário. O Brasil não é um binário. É Dili. E qualquer... Para que fique bem claro para todos os brasileiros, inclusive, que estão assistindo o que começou na Venezuela cerca de 15, 20 anos atrás e que está se desenhando aqui no Brasil com muito mais celeridade, entendam, não existe ajuda interna capaz de restaurar a democracia de um país, exceto em um país como o Iraque, que aí manda lá... tropas e derruba governo e assim vai indo, mas é impossível que se restaure a democracia de um país com uma ajuda exclusivamente externa, isso tem que partir do povo. E o brasileiro é um povo pacífico, então entendam o que está se desenhando na Venezuela, porque ainda dá tempo de mudar pequenas coisas aqui dentro do Brasil para que a gente não viva isso que eles estão vivendo lá. Professor Marcelo Sono, eu vou lhe pedir uma conclusão sobre esse tema. Pave, não vai ter nenhum retorno. É impossível isso acontecer por várias razões, eu vou tentar ser bem rápido. A primeira delas é que quando você observa o que está acontecendo lá, será um erro do Edmundo Gonzalez e lá ele vai ser preso, vai ser torturado, vai ser morto. Ponto final. E é muito provável que algum cineasta brasileiro no futuro vai lá para dizer que foi ele que sujou a ponta da faca do cara que o esfaqueou, por isso a família dele deve ser processada. Todos serão torturados. Por quê? Porque não há nenhum limite. Esse é o primeiro ponto. Então ele vai cometer um erro se ele for para lá. Segundo, não tem como ter uma reversão. O dinheiro da Rússia e da China está lá e é o que garante que as Forças Armadas possam ter o controle. As Forças Armadas controlam segmentos da economia venezuelana. Então as Forças Armadas lá estão comprometidas. É diferente de Forças Armadas de outros países, em que os militares são militares e que pode acontecer, eu já encerro, de ter algumas lideranças das Forças Armadas que não valem nada. Mas isso é diferente do corpo da tropa, da liderança. Lá, parte das Forças Armadas estão muito comprometidas e elas não vão perder o espaço econômico que tem para colocar o Edmundo Gonzalez.